Conforme prometido, moçada, hoje a gente vai falar sobre as forças que interferem no ciclista. Ela se divide em dois grupos, né? A força de arrasto e aqui a força de atrito, tá? Hoje a gente vai falar desse cara aqui, força de arrasto, que em inglês é F-drag. Beleza? Vamos lá. Beleza. Então vamos lá. A gente imagina aqui um plano. Vamos falar do plano primeiro, porque se a gente colocar a inclinação aqui, ângulo θ e tal, isso aqui vai sendo, enfim. Vamos focar aqui no plano primeiro, tá? Isso aqui é nosso ciclista, que vai perfurar um fluido. Então ele está em deslocamento, ele vai perfurar o fluido aqui. Esse fluido é o ar, beleza? Quando a gente pensa num sistema assim, a gente já, de cara, a gente imagina que a primeira coisa que a gente tem que saber é a densidade desse ar. Então aqui a gente vai falar densidade, que é o ρ, né? Do ar é igual a 1,225 quilos por metro cúbico. Tá? Isso aqui é sob determinadas condições, nível do mar, temperatura de 15 graus, né, aproximado, enfim. Isso aqui muda um pouquinho, mas vamos considerar isso aqui. Segunda coisa que a gente tem que imaginar aqui é esse ciclista perfurando o ar, é o coeficiente de arrasto. Por quê? Porque o coeficiente de arrasto, vamos chamar aqui, então a segunda parada, ó, coeficiente de arrasto. Coeficiente de arrasto. Por isso que é o C-drag. Ele leva em consideração duas coisas. O coeficiente de arrasto, deixa eu ver, isso. Tem duas considerações que modificam o coeficiente de arrasto. A primeira delas é o material. O ar, quando entra em contato com o objeto, ele interage diferentemente dependendo do material da constituição desse objeto. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a forma do objeto. Então, se o objeto tem a forma de gota, por exemplo, que é a forma mais hidrodinâmica ou aerodinâmica constituída, ela gera menos vórtice, tal, a gente vai falar disso mais para frente, mas ela reage, o fluido reage de um jeito. Se ela entra igual isso aqui, um bloco, um caixotinho, ela vai reagir de outro. Então esse coeficiente ele vai mudar, tá? Então o coeficiente de arrasto. Depois a gente vai chegar nos valores aqui. Qual outra coisa que a gente tem que verificar aqui? Esse cara aqui, ó. Isso aqui, que é a área frontal. Beleza? Área frontal. Então, quanto menor essa área aqui, menos arrasto a gente vai ter. Beleza? E por fim, o que a gente vai ter que considerar aqui? A velocidade que o ciclista perfura o ar. Porque, por exemplo, se ele tiver a 20 km por hora, 10 km por hora, 5, se tiver a 5 km por hora, o arrasto vai ser bem pouco. Agora, se ele tiver a 100 km por hora, já viu quando a gente bota a mão fora da janela do carro, a força que dá? Aquela força de arrasto é diretamente proporcional a uma coisa interessante, a velocidade. E não é simplesmente a velocidade não, tá? Na fórmula a gente vai ver que é o quadrado da velocidade. Mas beleza, vamos lá. Então, sabido isso aqui, a gente chega à seguinte fórmula, que é F-drag, que é ρ, densidade do ar, vezes o coeficiente de arrasto, vezes a área frontal, vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso vezes meio, né? Então é tudo isso sobre 2, tá? Um pouquinho sobre 2, pronto. Só que a gente, na nossa bike, a gente não tem um aparelho que mede força. A gente tem um aparelho que mede potência. E potência é igual a força vezes velocidade. Beleza? Essa informação aqui também é importante lá no final. Para a gente calcular a força de arrasto e, por consequência, a potência de arrasto, a gente precisa de alguns dados do coeficiente de arrasto.
e da área frontal. Então, quando eu fiz o curso de aerodinâmica lá, eu resumi aqui uma tabelinha. Isso aqui está bem resumido, tá? Existem outras subdivisões, eles variam bem isso aqui, mas eu já deixei preparado aqui pra gente. Ó. Um cara de mountain bike, ele varia o coeficiente dele de arrasto, ou seja, a forma, o material que ele usa, o tecido da camisa, enfim, o material do capacete, tudo isso interfere aqui. De 0,75 a 0,79, o cara de road de 0,55 a 7,5. Vamos usar o triatleta aqui, ó, o bruxo do triatlo. Esse cara varia entre 0,4 e 0,55. E a área frontal dele, mesma coisa, tá? Já é uma dimensão diferente, é uma pontuação diferente, porque isso aqui, a área frontal, é dada em metro quadrado. E o CD é unidade, ele não tem valor absoluto, ele não tem unidade, tá? Então, vamos pegar o seguinte exemplo aqui, deixa eu largar isso aqui de lado. Vamos criar um exemplo onde nós temos um mesmo ciclista e esse ciclista, ele gera uma potência, vou pôr potência geradora aqui, geradora de 220 watts para andar numa velocidade média de 35 km por hora. Então peguei aqui uma potência de um ciclista razoável com uma velocidade razoável, um ciclista bom com uma velocidade boa, tá? E aí a gente vai jogar na primeira fórmula, que é a força de arrasto F-drag1, vamos chamar assim. Onde a gente tem o ρ, né, que é 1,225, vezes, quer que anote aqui? Vou anotar aqui, ó. Força é igual ρ vezes CD, vezes A, que a galera costuma unir isso aqui, né? Chamar isso aqui de CDA. Vezes velocidade ao quadrado sobre 2, beleza? Tá. Então, o próximo, CD. Aí a gente pega aqui, vamos supor que ele tem um CD de 0,4. Ele tem um material super bom, uma bike boa, né? Ele tem a forma dele ali do capacete encontra bem atrás na nuca, ele tem o bolso preenchido de uma forma que gere menos esforço. Depois a gente vai falar um pouquinho desses efeitos da forma, mas vamos pôr aqui um valor de 0,4 para ele, utópico, tá? Simbólico. Só para a gente encontrar algumas referências. Depois, a área frontal dele, vamos pensar que a área frontal dele também é 0,4. Ele ainda não achou uma posição boa ali, ele não foi num bike fitter, ele tem o cabeção para cima, enfim, ele está ali com 0,4 de área frontal. Então, 0,4. E ele gera lá, ele está deslocando a 35 km por hora. Só que 35 km por hora não pode ser feito, né? Porque a gente vai andar aqui em metros por segundo, por causa da fórmula. A física tem que ser respeitada as grandezas. Para transformar isso aqui em metros por segundo, tem que dividir por 3,6, né? Deixa eu dar uma roubada aqui. Espera aí. Isso aqui vai ser igual a... Vamos lá. 9,72 metros por segundo. Tá? Ao quadrado. Porque a fórmula é ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor aqui que daqui a pouco eu faço a conta pra gente. Mas vamos supor que esse mesmo ciclista, o F-drag2, ele tenha tudo igual, só que aí, cara, ele melhorou a área frontal dele, que ao invés de ser 0,4 foi para 0,3. Ele afundou a cabeça, ele relaxou o peito ali próximo dos pads, ele uniu as escápulas lá atrás, e aí ele consegue fazer uma redução de 0,1 metros quadrados na área dele, frontal, na área frontal. Esse valor aqui vai ser igual a 9,26 newtons, porque a gente está falando de força, né? E esse valor aqui vai ser igual a 6, depois vocês fazem aí para conferir, 6,94 newtons. Só que o que a gente quer, eu não tenho como medir força na bike, eu quero potência. E a potência é força vezes velocidade. Então, é esse cara aqui vezes a velocidade, de novo. Então, é ele vezes 0,972. E aqui, mesma coisa. Beleza?
Essa conta aqui vai dar 90 watts. E essa aqui, 68 watts. Ah, porra, ele economizou 22, vamos ver. Agora, quando a gente trata de eficiência, o que é eficiência? Eficiência é a potência geradora menos a potência de arrasto. Então, para o mesmo ciclista que gera 220 watts, ele pega, a gente diminui 90 watts de arrasto na situação 1 e na situação 2, a gente pega 68, watts. E aí, aqui a gente tem uma potência de, vamos dizer assim, de trabalho, né? De 110 watts, enquanto aqui a gente tem uma potência de 132 watts. Então, esse cara aqui é o que desloca ele para frente. Cadê o desenho? Essa potência aqui é o que vai empurrar ele no meio desse fluido, espalhando o fluido. E aí, a gente tem uma variação aqui, ó, e mexendo somente na área frontal, a gente tem 10% disso aqui, seria 11 watts. Então, a gente tem 20% de trabalho sendo produzido em deslocamento. Ou seja, a gente vai gerar a mesma potência, mas vai deslocar mais. Por quê? Porque a gente melhorou a área frontal. Então, aqui a gente consegue entender bem o efeito da posição do ciclista em cima da bicicleta. Então, de todos os ganhos, esse é o mais expressivo. Me fala qual treinamento vai te dar com um instalado dedo, uma sessão, uma posição, um comportamento sobre a bike, 20% de performance a mais. Beleza? Então, aqui fica claro esse posicionamento. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Eu posso gravar mais para frente um vídeo sobre as forças espalhadas, né? O fluido espalhado, o fluido contornado. Quando termina aqui a forma, existe uma área de baixa pressão, que chama-se área de vórtices. Já estou dizendo o assunto, né? Mas essa força aqui, ela puxa o ciclista para trás. Quanto menos vórtices você gerar, mais você vai ter eficiência. Mas, de forma geral, isso tudo está ligado tudo ao CD, tá? Mas, de forma geral, a gente entendeu aqui, matematicamente, fisicamente, né? Através de fórmula e tal, que a melhor estratégia para um ciclista melhorar a sua performance é se acomodando bem em cima da bike, porque tem outros fatores que interferem. Quais são outros fatores que interferem aqui? Um brainstorm rápido, ó. Por exemplo, capacidade de gerar potência, porque às vezes ele mexe na área frontal e perde nessa potência geradora. Então é isso que um bom bike fitter faz, ele consegue manter a potência que a gente chama de potência absoluta, sem reduzir na área frontal, sem alterar a potência geradora. Então, ele não altera aqui. Outra coisa, por exemplo, ângulo favorável. Então, às vezes, quando ele abaixa muito à frente, o joelho dele não sobe, né? Aqui está o pé de vela. Quando ele abaixa muito à frente, o ângulo formado entre o quadril e o tronco, que a gente chama de ângulo Q, esse ângulo se aproxima e ele não consegue gerar mais potência. E aí interfere onde? Diretamente também aqui, na potência geradora. Então, alguns fatores fisiológicos, biomecânicos, eles interferem diretamente na posição do ciclista. A magia do bike fit, ela está na combinação da área frontal, aqui pra gente, né? Que não tem túnel do vento. Mantendo a mesma potência geradora numa posição confortável, tá? A gente entraria em CDA quando a gente conseguisse verificar o objeto em profundidade. Os programas hoje, eles veem as seções transversais, né? Sagitais, né? Então aqui ele consegue imaginar tipo as áreas de baixa pressão entre as mãos, por exemplo, entre as mãos do ciclista ou nas costas do ciclista. Ele não consegue ver isso. Aqui ele só vê realmente a silhueta, né? Como se fosse o ciclista olhando de frente, né? A roda está aqui, o guidão está aqui, aí ele vê
a perna do ciclista aqui, a outra perninha encolhida pedalando, o capacete aqui no meio dos ombros, o braço, então ele vê um plano, uma silhueta aqui, como se fosse um vulto. Aí ele faz o cálculo dessa área aqui, que ele chama de área frontal. Tranquilo? É isso, moçada. Dúvidas aí a gente responde ou no Instagram ou aqui no YouTube. E espero que vocês tenham gostado e curtido a explicação. Um abraço.